O relógio marcava 6h da manhã quando Esther abriu os olhos. O quarto era pequeno, simples, com paredes descascadas e uma janela que mal deixava entrar a luz do sol. Ela se levantou devagar para não acordar a senhora, que dormia na cama ao lado. Dorme mais um pouquinho, dona Celina. Ainda é cedo, sussurrou Esther. Mas a mulher idosa abriu os olhos e sorriu. Você sempre acorda antes do sol, minha filha. Igual sua mãe. Esther parou por um instante. A palavra mãe sempre doía. Ela respondeu com um sorriso triste. Eu preciso, né? O ônibus não espera. Dona Celina segurou a mão dela. Você vai conseguir esse emprego hoje. Eu sinto. Esther respirou fundo. Se eu conseguir, tudo muda para nós duas. Ela pegou a bolsa velha, mas dentro dela havia algo que ninguém imaginaria. Um envelope antigo, com um brasão dourado. A prova do segredo dela. Flashback, 15 anos antes. Uma mansão iluminada. Gritos. Uma mulher chorando segurando uma menina pequena. Eles roubaram tudo de nós, gritava a mãe de Esther. A família deles falsificou documentos. Tomaram nossa empresa, nossa casa, tudo. A menina Esther chorava. Mamãe, por que vamos embora? A mulher se ajoelhou e segurou o rosto dela. Porque existem pessoas que matam por dinheiro. E nós precisamos viver. Ela colocou um colar no pescoço da menina. Nunca esqueça quem você é. Você é a herdeira de tudo que nos tiraram. Esther pequena perguntou. E papai? A mãe chorou mais ainda. Seu pai morreu tentando provar a verdade. A porta foi arrombada. Um homem gritou. Vocês têm que sair agora. A mãe abraçou Esther e fugiram pela chuva. De volta ao presente, Esther apertou o colar escondido sob a blusa. Eu não esqueci, mamãe. Eu nunca esqueci. Na empresa Montenegro em Filhos, um prédio enorme. Vidros brilhando. Esther olhou para cima, nervosa. É aqui, a empresa deles. Ela respirou fundo. A empresa que era do meu pai. Na recepção, a atendente perguntou. Nome? Esther? Esther Almeida. Entrevista para a secretária do Sr. Henrique Montenegro. O coração dela disparou. Henrique Montenegro, o filho do homem que destruiu sua família. Dentro da sala, Henrique estava sentado lendo papéis. Ele levantou os olhos e ficou surpreso. Esther era linda, mas tinha um olhar triste e forte ao mesmo tempo. Bom dia, sente-se. Ela sentou. Ele começou. Experiência? Trabalhei cuidando de idosos. Fiz curso de administração online. Sei organizar documentos, agendas. Ele analisou. Você não parece alguém comum. Por que quer trabalhar aqui? Esther respondeu com calma. Porque eu preciso e porque eu sei que posso fazer diferença. Ele sorriu. Gosto de pessoas sinceras. Silêncio. Henrique perguntou. Você mora sozinha? Ela hesitou. Moro com minha madrinha. Desde que minha mãe morreu. Ele ficou mais suave. Sinto muito. Esther respondeu. Eu aprendi cedo que a vida não é justa. Mas a gente precisa continuar. Ele ficou tocado. Você começa amanhã. Ela ficou sem acreditar. Eu consegui? Sim. Ela levantou emocionada. Obrigada, senhor. Ele disse, pode me chamar de Henrique. Ela respondeu firme. Prefiro manter respeito. Ele sorriu. Como quiser. Esther, na saída. Esther saiu do prédio e chorou. Eu entrei na empresa deles. Ela abriu o antigo envelope. Dentro, documentos antigos. E uma foto. Seu pai, apertando a mão do pai de Henrique. Sócios. Antes da traição. Esther falou baixinho. Eu vou descobrir toda a verdade. Eu vou recuperar o que é nosso. E ninguém vai saber quem eu sou. Até ser tarde demais. Uma voz atrás dela disse. Esther? Ela virou. Era Henrique. Ele perguntou. Está tudo bem. Ela sorriu, escondendo as lágrimas. Bom, sim, chefe. Ele respondeu. Amanhã começa sua nova vida. Esther pensou. Ou o começo da minha vingança. Esther entrou na empresa 7h40. Ela usava um vestido simples, cabelo preso e o colar escondido sob a blusa. Assim que saiu do elevador, ouviu uma voz feminina firme. Então é você a nova secretária? Esther virou. Era uma mulher elegante, olhar afiado, salto alto que ecoava pelo corredor. Sim, senhora. Senhora não. Ela sorriu de lado. Eu sou Lorena Vasques, diretora financeira.
e noiva do Henrique. O ar ficou pesado. Lorena aproximou-se, analisando Esther dos pés à cabeça. Ele nunca contrata mulheres jovens para essa vaga. Curioso. Esther respondeu com calma. Talvez ele esteja disposto a mudar. Lorena estreitou os olhos. Espero que você saiba manter limites. Esther sustentou o olhar. Sempre soube. As duas se encaram. A guerra havia começado. Na sala de Henrique. Henrique estava concentrado quando Esther entrou com a agenda organizada. Bom dia, Henrique. Ele ergueu o rosto e sorriu. Pontual. Gosto disso. Ela entregou os compromissos. Reorganizei sua agenda. Cancelaram 2 reuniões desnecessárias. Ele analisou. Você fez isso em meia hora? Sim. Ele sorriu impressionado. Acho que acertei na contratação. Esther sentiu algo estranho no peito. Ele não parecia um vilão. Isso a incomodava. O arquivo antigo. Mais tarde, sozinha na sala de arquivos, Esther começou a procurar documentos antigos da fundação da empresa. Ela murmurou. Se houve fraude, tem que ter registro. Abriu caixas antigas até encontrar uma pasta amarelada. Sociedade Montenegro em Almeida. Seu coração quase saiu pela boca. Ela abriu. Contrato original. Assinaturas. Seu pai. Como sócio majoritário. Mas havia uma folha anexada depois. Transferência de ações. Data 2 dias antes da morte do pai dela. Isso é impossível. Sussurrou. Ela conhecia a letra do pai. A assinatura estava diferente. Tremida. Forçada. Lágrimas encheram seus olhos. Eles falsificaram. Uma voz atrás dela a fez gelar. O que você está fazendo? Era Henrique. O confrontou. Esther fechou a pasta rapidamente. Organizando os arquivos antigos. Ele se aproximou. Esses documentos não são usados há anos. Ela respondeu firme. Ou talvez devessem ser. Ele ficou pensativo. Por quê? Ela engoliu o choro. Porque o passado sempre volta. Os olhos dele se encontraram. Henrique parecia intrigado, mas também tocado. Você fala como se conhecesse essa empresa há muito tempo. Esther segurou o colar sob a blusa. Talvez eu conheça mais do que o senhor imagina. Silêncio tenso. Lorena apareceu na porta. Henrique, precisamos conversar. Agora. Ela olhou para a pasta na mão de Esther e depois para Henrique, sobre o passado da empresa. O clima ficou pesado. À noite, Esther chegou em casa. Dona Celina percebeu seu rosto abalado. O que aconteceu, minha filha? Esther sentou na cama. Eu encontrei a prova. Mãe tinha razão. Então por que você está triste? Esther fechou os olhos. Porque o filho do homem que destruiu a gente não parece ser igual ao pai. Dona Celina segurou o rosto dela. Cuidado, Esther. O coração pode atrapalhar a justiça. Esther sussurrou. Eu não posso me apaixonar. Eu vim aqui por vingança, mas naquele mesmo instante, o celular dela vibrou. Mensagem de Henrique. Você ficou estranha depois do arquivo. Está tudo bem? Ela ficou olhando para a tela, o coração acelerado, e respondeu apenas. Está sim. Boa noite, Henrique. Mas ela não conseguiu dormir. Porque pela primeira vez, a vingança estava dividindo espaço com algo muito mais perigoso. Amor. Na sala de Henrique. Henrique estava concentrado quando Esther entrou com a agenda organizada. Bom dia, Henrique. Ele ergueu o rosto e sorriu. Pontual. Gosto disso. Ela entregou os compromissos. Reorganizei sua agenda. Cancelaram 2 reuniões desnecessárias. Ele analisou. Você fez isso em meia hora? Sim. Ele sorriu impressionado. Acho que acertei na contratação. Esther sentiu algo estranho no peito. Ele não parecia um vilão. Isso a incomodava. O arquivo antigo. Mais tarde, sozinha na sala de arquivos, Esther começou a procurar documentos antigos da fundação da empresa. Ela murmurou. Se houve fraude, tem que ter registro. Abriu caixas antigas até encontrar uma pasta amarelada. Sociedade Montenegro em Almeida. Seu coração quase saiu pela boca. Ela abriu. Contrato original. Assinaturas. Seu pai. Como sócio majoritário. Mas havia uma folha anexada depois. Transferência de ações. Data 2 dias antes da morte do pai dela. Isso é impossível. Sussurrou. Ela conhecia a letra do pai.
A assinatura estava diferente, tremida, forçada. Lágrimas encheram seus olhos. Eles falsificaram. Uma voz atrás dela a fez gelar. O que você está fazendo? Era Henrique. O confrontou. Esther fechou a pasta rapidamente. Organizando os arquivos antigos. Ele se aproximou. Esses documentos não são usados há anos. Ela respondeu firme. Ou talvez devessem ser. Ele ficou pensativo. Por quê? Ela engoliu o choro. Porque o passado sempre volta. Os olhos dele se encontraram. Henrique parecia intrigado, mas também tocado. Você fala como se conhecesse essa empresa há muito tempo. Esther segurou o colar sob a blusa. Talvez eu conheça mais do que o senhor imagina. Silêncio tenso. Lorena apareceu na porta. Henrique, precisamos conversar. Agora. Ela olhou para a pasta na mão de Esther e depois para Henrique, sobre o passado da empresa. O clima ficou pesado. À noite, Esther chegou em casa. Dona Celina percebeu seu rosto abalado. O que aconteceu, minha filha? Esther sentou na cama. Eu encontrei a prova. Mãe tinha razão. Então por que você está triste? Esther fechou os olhos. Porque o filho do homem que destruiu a gente não parece ser igual ao pai. Dona Celina segurou o rosto dela. Cuidado, Esther. O coração pode atrapalhar a justiça. Esther sussurrou. Eu não posso me apaixonar. Eu vim aqui por vingança, mas naquele mesmo instante, o celular dela vibrou. Mensagem de Henrique. Você ficou estranha depois do arquivo. Está tudo bem? Ela ficou olhando para a tela, o coração acelerado, e respondeu apenas. Está sim. Boa noite, Henrique. Mas ela não conseguiu dormir. Porque pela primeira vez, a vingança estava dividindo espaço com algo muito mais perigoso. Amor. 5 dias depois, Esther já conhecia cada canto da empresa. Sabia os horários de Henrique, as reuniões, os clientes e principalmente onde ficavam os arquivos antigos. Mas também aprendeu outra coisa. Henrique Montenegro não era como o pai. Ele tratava todos com respeito. Ajudava funcionários em segredo. Pagava tratamentos médicos, e isso confundia Esther. Na copa da empresa, Henrique entrou e encontrou Esther sozinha tomando café. Você quase não almoça? Está se matando de trabalhar. Ela respondeu sem olhar. Preciso aproveitar a oportunidade. Ele sentou ao lado. Não precisa provar nada para mim. Ela levantou os olhos. Às vezes precisamos provar para nós mesmos. Ele ficou em silêncio, admirando ela. Esther, você é diferente. Ela desviou. Diferente como? Ele sorriu, forte, mas triste. Ela respondeu firme. Todo mundo carrega algo, Henrique. Ele falou baixo. Eu perdi meu pai cedo. A empresa caiu nas minhas mãos, quando eu ainda nem sabia o que estava fazendo. Esther congelou. Ele morreu como? Henrique respondeu. Ataque cardíaco. No meio de uma investigação antiga da empresa. O coração dela disparou. A investigação? Sobre o quê? Henrique respirou fundo. Sobre um sócio que morreu. O senhor Almeida. O mundo de Esther parou. Ela segurou a xícara com força. Henrique continuou. Meu pai dizia que foi a pior tragédia da vida dele. Perder o melhor amigo. Esther pensou. Mentira. Ou será que ele acreditava nisso? No corredor, Lorena observava tudo de longe. Ela chamou Esther depois. Vamos conversar. Na sala dela, Lorena fechou a porta. Você está muito próxima do Henrique. Esther respondeu calma. Eu sou secretária dele. Lorena se inclinou na mesa. Eu mandei investigar você. Silêncio. Esther não se mexeu. Lorena continuou. Sem família. Sem histórico. Sem redes sociais. Você surgiu do nada. Esther respondeu firme. Gente pobre não deixa rastros. Lorena sorriu fria. Ou gente que está escondendo algo. Ela chegou perto do ouvido de Esther. Se você estiver atrás do dinheiro do Henrique, eu acabo com você. Esther respondeu baixinho. Não estou atrás do dinheiro dele. Lorena perguntou. Então do quê? Esther respondeu olhando nos olhos dela. Da verdade. Lorena ficou gelada. 2 semanas depois, Esther já era indispensável na empresa. Henrique começou a confiar nela. Contar problemas. Rir com ela. Uma noite, ficaram até tarde organizando contratos antigos. Chovia lá fora.
Henrique disse: Você devia ir embora. Está tarde. Ela respondeu: Eu termino isso. Ele ficou olhando. Você sempre foge de conversar. Por quê? Ela respondeu: Porque conversar aproxima. Ele chegou perto. Isso é ruim? Ela sussurrou. Muito. Silêncio. Eles ficaram a centímetros. Henrique tocou o rosto dela. Esther. Ela fechou os olhos, mas se afastou. Não, Henrique. Eu não posso. Ele ficou confuso. Por quê? Ela respondeu quase chorando. Porque você não me conhece. Ele disse. Então me deixa conhecer. Ela saiu correndo. Na casa de Dona Celina, Esther abriu o envelope novamente. Eu achei o nome de quem assinou como testemunha. Dona Celina perguntou. Quem foi? Esther respondeu. Carlos Vasquez. Dona Celina pensou um instante. Esse sobrenome... Esther continuou. É o pai da Lorena. Silêncio pesado. Então a família dela também estava envolvida. Esther respirou fundo. Lorena devia ser criança. Mas ela cresceu sabendo disso. Dona Celina perguntou. Você acha que ela sabe a verdade? Esther respondeu. Eu tenho certeza. Esther entra na sala de Lorena. Eu queria perguntar sobre seu pai. Carlos Vasquez. Lorena Conchela. Por quê? Esther responde calma. Ele trabalhou na fundação da empresa. Lorena tenta disfarçar. Não sei de nada. Ele morreu há anos. Esther se aproxima. Algumas pessoas morrem, mas deixam segredos. Lorena sussurra. Cuidado com o que procura, Esther. A verdade pode te destruir. Esther responde. Ou destruir você. As duas se encaram. 3 dias depois. O clima na empresa estava diferente. Lorena evitava cruzar com Esther. Henrique estava cada vez mais próximo dela. E Esther estava cada vez mais perto da verdade. Final de tarde, na sala de arquivos, Esther segurava uma pasta antiga com o nome. Carlos Vasquez, consultor jurídico. Ela murmurou. Então você estava lá? Não estava. Folheando os papéis, encontrou algo estranho. Um relatório interno. Assunto. Transferência emergencial de ações por incapacidade do sócio. Senhor Almeida. Incapacidade. Ela sussurrou. Meu pai nunca esteve incapacitado. Uma folha estava faltando. Arrancada. Uma voz ecoou atrás dela. Você é insistente. Era Lorena. Confronto direto. Lorena fechou a porta da sala de arquivos. Eu avisei para não mexer onde não devia. Esther segurou a pasta com firmeza. Seu pai assinou como testemunha da transferência das ações do meu pai. Lorena não demonstrou surpresa. Apenas respondeu fria. E o que você quer insinuar? Esther deu um passo à frente. E que foi fraude. Lorena riu baixo. Você tem provas? Silêncio. Esther sabia que ainda não tinha o suficiente. Lorena se aproximou. Meu pai trabalhou para o pai do Henrique. Ele fazia o que era mandado. Inclusive assinar algo ilegal? Perguntou Esther. Lorena respondeu. Você não faz ideia de como funcionam empresas grandes. E completou mais baixa. Algumas decisões são necessárias. Esther sentiu o sangue ferver. Necessárias para quem? Lorena a encarou com desprezo. Para quem quer sobreviver. Ase do lado de fora. Henrique ouviu parte da discussão. Ele entrou. O que está acontecendo aqui? Lorena se afastou rapidamente. Sua secretária está insinuando coisas absurdas sobre meu pai. Henrique olhou para Esther. É verdade? Esther respirou fundo. Ela podia contar tudo, mas ainda não. Eu só estava organizando documentos antigos. Henrique analisou o rosto dela. Ele percebeu que havia algo mais. Lorena saiu irritada. Henrique ficou sozinho com Esther. O que você está procurando de verdade? Ela respondeu quase num sussurro. Justiça. Ele ficou em silêncio. Justiça pelo quê, Esther? Ela segurou o colar sob a blusa. Você realmente acredita que seu pai nunca cometeu erros? Henrique ficou sério. Meu pai era um homem íntegro. Ela respondeu. Todo mundo acredita nisso. Até descobrir o contrário. Ele deu um passo atrás, ferido. Você está me acusando de alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Não você. O olhar deles ficou intenso. Henrique perguntou. Então quem? Esther desviou. Ainda estou tentando descobrir. Naquela noite, Henrique estava em casa sozinho, olhando um retrato antigo do pai. Ele murmurou.
O que você fez? Flash de memória. Seu pai discutindo ao telefone. Isso precisa ser resolvido antes que ele leve tudo para a polícia. Henrique sempre achou que fosse sobre um cliente problemático. Mas agora, ele começou a duvidar. Na casa de Dona Celina, Esther estava nervosa. Ele está começando a desconfiar. Dona Celina perguntou: De você ou do pai? Dos dois. Esther respirou fundo. Eu preciso de algo maior. Algo que prove que meu pai não assinou aquele documento por vontade própria. Dona Celina perguntou: E se descobrir que o pai do Henrique realmente fez isso? Esther ficou em silêncio. Então eu destruo tudo. Mas sua voz falhou, porque no fundo ela não queria destruir Henrique. No dia seguinte, Henrique chamou Esther para uma reunião externa. No carro, o silêncio era pesado. Ele quebrou primeiro. Você não confia em mim, confia? Ela respondeu: Eu não confio em ninguém que carregue o sobrenome Montenegro. A frase saiu antes que ela pudesse evitar. O carro parou bruscamente. Henrique virou para ela. Como você sabe tanto sobre minha família? O coração dela disparou. Silêncio. O momento da revelação estava se aproximando. A chuva batia no vidro do carro. Henrique ainda segurava o volante com força. Como você sabe tanto sobre minha família, Esther? O silêncio ficou pesado. Ela respirou fundo. Mas as palavras não saíam. Ele insistiu com a voz ferida. Eu confiei em você. Esther fechou os olhos. Devagar. Tirou o colar escondido sob a blusa. Abriu o pingente. Dentro, uma foto antiga. 2 homens sorrindo, apertando as mãos. Henrique reconheceu na hora. Meu pai... A voz dele falhou. Quem é o outro? Esther chorou. Meu pai. O mundo parou. Henrique ficou imóvel. Ela continuou tremendo. Eu sou filha de Alberto Almeida. O sócio que perdeu tudo. O homem que morreu depois de ser acusado de fraude. Henrique ficou pálido. Não, isso não pode. Esther falou entre lágrimas. Eu cresci vendo minha mãe vender tudo. Vendo a gente ser expulsa de casa. Vendo meu pai morrer dizendo que foi traído. Henrique sussurrou. Meu pai dizia que ele morreu de doença. Esther respondeu firme. Ele morreu de tristeza. Silêncio. A chuva parecia mais forte. Henrique perguntou baixo. Você entrou na minha empresa para me destruir? Ela olhou para ele, com dor. Eu entrei para descobrir a verdade. Ele perguntou. E agora que descobriu quem eu sou? Ela respondeu. Agora eu não sei mais quem eu sou. Lágrimas escorreram. Porque eu odeio o que fizeram com minha família. Mas eu não consigo odiar você. Henrique sentiu o coração apertar. Ele sussurrou. Esther, eu juro que não sabia de nada. Ela respondeu. Eu acredito. Ele virou para ela emocionado. Então me deixa ajudar a descobrir a verdade. Ela hesitou. Se você descobrir que seu pai destruiu o meu... Você ainda vai querer justiça? Henrique fechou os olhos. Respirou fundo. E se meu pai errou? Eu conserto. Ela começou a chorar mais forte. Ele segurou a mão dela. Não importa quem fez. Eu não vou deixar você sofrer sozinha. Silêncio. A chuva diminuiu. E pela primeira vez, eles estavam no mesmo lado da guerra. A chuva já tinha parado quando Henrique ligou o carro de novo. Mas nenhum dos dois falou por alguns minutos. Até que ele disse decidido. Amanhã começamos. Esther virou. Começamos o quê? Ele respondeu firme. A descobrir a verdade sobre nossos pais. Ela sentiu um aperto no peito. Você vai investigar sua própria família? Ele respondeu. Se for mentira, eu provo. Se for verdade, eu conserto. Ela segurou a mão dele. Obrigada, Henrique. Henrique levou Esther para um depósito antigo da empresa, que só ele tinha chave. Aqui ficam os documentos que meu pai nunca quis digitalizar. E Esther murmurou, porque tinham segredos. Eles começaram a abrir caixas. Horas depois, encontraram um gravador antigo. Uma fita. Henrique colocou para tocar. A voz do pai dele apareceu, cansada. Alberto descobriu tudo. Carlos Vasques disse que resolveria. Não achei que fosse assim. Esther caiu sentada. Ele sabia. Henrique estava tremendo. Eu não queria que o Alberto morresse. Era meu amigo. A fita acabou. Silêncio. Henrique chorou pela primeira vez. Meu pai errou.
Esther segurou o rosto dele. Mas você não. Do lado de fora do depósito, Lorena. Ela tinha seguido Henrique por desconfiança. Quando ouviu o nome Carlos Vasquez na gravação, seu corpo inteiro gelou. Ela entrou assim que Esther e Henrique saíram. O depósito estava vazio. Lorena caminhou até a mesa. Pegou o gravador ainda quente. Apertou reproduzir. A voz do pai ecoou no ambiente. Carlos disse que resolveria. Não imaginei que fosse daquele jeito. As mãos dela começaram a tremer. Pai, o que você fez? Ela caiu sentada numa caixa antiga. Carlos Vasquez estava morto há 5 anos. Mas antes de morrer, ele havia dito algo que ela nunca esqueceu. Alguns erros sustentam impérios, filha. Nunca mexa no passado. Lorena fechou os olhos. Ela sabia. Sempre soube. O pai tinha participado da fraude. E ela escolheu se calar. Não por maldade, mas por ambição. Ela sussurrou para si mesma. Mas se isso vier à tona, eu perco tudo. Ela pegou o celular. Hesitou. Não havia pai para proteger. Não havia ninguém para culpar. Só ela. Ela então ligou para o advogado da família Montenegro. Doutor, preciso falar com você. Urgente. Henrique está mexendo em coisas que deveriam ter ficado enterradas. Do outro lado, a resposta foi fria. Se a história vier à tona, todos caem, senhorita Vasquez. Inclusive você. Lorena fechou os olhos. Agora não era mais sobre o passado. Era sobre sobrevivência. Na casa de Esther naquela mesma noite. Ela disse, Henrique, isso não vai parar fácil. Ele respondeu. Eu sei. Ela perguntou. Você tem coragem de enfrentar tudo isso? Ele segurou o rosto dela. Se for preciso derrubar o próprio sobrenome, eu derrubo. E do outro lado da cidade, Lorena olhava a foto antiga do pai. Você me ensinou a nunca perder, mas talvez eu tenha aprendido errado. Ela secou as lágrimas. E tomou uma decisão. Não iria fugir. Iria lutar, mas dessa vez sozinha. O apartamento estava escuro. Lorena ainda segurava a foto do pai quando disse em voz baixa. Eu não vou fugir. Eu vou lutar, mas dessa vez sozinha. Ela respirou fundo e pegou o telefone. Doutor Álvaro, preciso de todos os arquivos antigos do meu pai. Tudo o que ele guardou sobre a empresa Montenegro. Do outro lado, silêncio. Senhorita Vasquez. Tem certeza? Tenho. Chegou a hora. Na manhã seguinte, escritório do advogado. Pilhas de caixas sobre a mesa. Lorena abriu a primeira. Contratos. Cartas. Anotações à mão. Ela murmurou. O que você escondeu de mim, pai? De repente encontrou um caderno pequeno. Na capa, Caso Almeida. O coração dela disparou. Ela abriu. Ali estavam anotações do pai. Henrique Montenegro não sabe. Alberto recusou vender as ações. Montenegro pressionou. Disse que a empresa ia falir. Carlos assinou como testemunha. Lorena sussurrou. Ah, meu Deus! O advogado perguntou. Isso prova fraude? Lorena respondeu. Que prova que todos sabiam que Alberto não queria vender. Ela virou outra página. E encontrou algo pior. Montenegro pediu que Alberto fosse declarado incapaz. Médico pago para laudo falso. Lorena levou a mão à boca. Eles falsificaram até laudo médico. O advogado disse sério. Isso muda tudo. Descoberta ainda maior. No fundo da caixa, uma fita cassete. Lorena colocou para tocar. A voz do pai saiu cansada. Eu não queria. Mas Montenegro disse que, se Alberto denunciasse, todos perderíamos tudo. Eu assinei e me arrependo todos os dias. Lorena chorou. Você sabia que era errado. A gravação continuou. Lorena nunca deve saber. Ela merece uma vida limpa. Ela desligou. Desculpa, pai, mas eu preciso saber. Encontro com Henrique. Lorena pediu para falar com ele. Na sala, ele estava frio. O que você quer? Ela respondeu. A verdade. Esther também estava ali. Lorena colocou o caderno na mesa. Meu pai deixou isso. Henrique folheou e ficou branco. Meu pai mandou fazer laudo falso. Esther chorou. Lorena disse. Ele não queria matar o Alberto. Só queria calar ele. Henrique murmurou. Mas destruiu a vida dele. Lorena respondeu. E eu ajudei a esconder. Silêncio. Esther perguntou. Por quê? Lorena respondeu. Porque eu tinha medo de perder tudo.
Esther falou firme. E quantas famílias perderam tudo por causa disso? Lorena abaixou a cabeça. Uma já é demais. Decisão final. Henrique disse. Vamos levar isso à justiça. Lorena respondeu. Eu vou sozinha. Esther perguntou. Por quê? Lorena respondeu. Porque a culpa é da minha família também. Eu preciso assumir. Henrique disse. Você não precisa carregar isso sozinha. Lorena olhou para ele com tristeza. Eu preciso... para conseguir viver depois. Última descoberta. Antes de sair, Lorena entregou outra carta. Isso estava no fundo da caixa. Henrique leu. Se um dia meu filho descobrir, diga a ele que eu tinha medo de perder tudo. Mas perdi minha honra. Henrique chorou. Esther segurou sua mão. Lorena virou para sair. Esther chamou. Lorena. Ela parou. Obrigada. Por escolher a verdade. Lorena respondeu sem virar. Eu demorei. Mas aprendi. Ela saiu. Sozinha. Mas pela primeira vez. Sem mentiras. No julgamento. O tribunal estava lotado. Imprensa. Funcionários antigos, curiosos. Henrique segurava a mão de Esther. Lorena estava sozinha na mesa de testemunhas. O juiz perguntou. Senhorita Vasquez, confirma que seu pai participou da fraude contra Alberto Almeida? Silêncio pesado. Lorena respirou fundo. Confirmo. Murmúrios ecoaram. Ela continuou. O senhor Montenegro pressionou meu pai. O laudo médico foi forjado. A transferência de ações foi ilegal. Henrique fechou os olhos. Ouvir aquilo em voz alta doía. O juiz perguntou. A senhora sabia? Lorena respondeu. Descobri anos depois. E me calei. E isso também é culpa. Esther chorava em silêncio. Quando Lorena saiu do tribunal, um homem correu em direção a ela. Você não devia ter falado. Empurrou-a contra o carro. Henrique correu. Ei! O homem tentou fugir, mas foi contido por seguranças. Era um ex-diretor antigo da empresa. Alguém que também se beneficiou da fraude. Lorena tremia. Henrique perguntou. Você está bem? Ela respondeu quase rindo nervosa. Parece que a verdade incomoda. Esther se aproximou. Você podia ter morrido. Lorena respondeu. Eu vivi anos com medo. Hoje eu não tenho mais. Meses depois. A decisão foi anunciada. Reconhecimento oficial da fraude. Restituição integral das ações à família Almeida. Multas milionárias aos envolvidos. Nome de Alberto Almeida oficialmente reabilitado. Henrique declarou em coletiva. A empresa pede desculpas públicas à família Almeida. E virou-se para Esther. Eu peço desculpas. Ela respondeu. Você não é o erro do seu pai. Alguns dias depois, Lorena encontrou Esther em um café. Silêncio desconfortável. Lorena falou primeiro. Eu fui cruel com você. Esther respondeu. Eu entrei na sua vida, escondendo quem eu era. Lorena suspirou. Nós duas fomos criadas defendendo fantasmas. Esther sorriu levemente. Mas escolhemos diferente deles. Lorena assentiu. Eu vou embora da cidade. Preciso recomeçar sem o sobrenome pesando. Esther disse. Espero que encontre paz. Lorena respondeu. Você já encontrou. E pela primeira vez, não havia rivalidade. Apenas duas mulheres que sobreviveram ao passado. 1 ano depois. Nova placa na entrada da empresa. Montenegro and Almeida. Sociedade justa. Transparente. Henrique chamou Esther para o jardim da empresa. Lembra quando você entrou aqui querendo vingança? Ela riu. Eu estava pronta para destruir você. Ele se ajoelhou. E acabou salvando a mim. Ele tirou uma aliança do bolso. Casa comigo? Ela chorou. Eu lutei tanto para recuperar o passado. Mas o que eu quero é construir o futuro. Sim. Aplausos dos funcionários. No altar simples, ao ar livre. Henrique sussurrou. E seu pai estaria orgulhoso. Esther respondeu. O seu também, porque você teve coragem de consertar o erro dele. Eles se beijaram. Não era só amor, era justiça restaurada, perdão conquistado e um ciclo encerrado. Meses depois, Esther caminhava pelo escritório segurando um envelope. Henrique perguntou. O que é isso? Ela sorriu emocionada. Nosso próximo capítulo. Ele abriu ultrassom.
Henrique ficou sem palavras. Ela sussurrou. Agora é hora de escrever uma história sem segredos. Ele a abraçou. E assim terminou a história que começou com vingança e terminou com amor.